E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Antes de começarmos essa jornada insana, já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal, porque o conteúdo de hoje vai mexer com tudo que você pensa sobre a natureza humana. Preparados? Então vamos lá. Mas antes de entrarmos na história, me responde uma coisa. Antes da história existir, já existia a morte. Isso é óbvio, né? Mas e o assassinato? Quando foi que pela primeira vez um ser humano matou outro de forma intencional, premeditada? Essa pergunta vai ser respondida hoje. Agora imagina comigo a seguinte cena. Você é um arqueólogo explorando uma caverna escura e profunda nas montanhas da Espanha. É a década de 1970. Você está na Serra de Atapuerca e desce metros e metros dentro de uma formação rochosa chamada Cima de los Huesos, que traduzindo significa Poço dos Ossos. E o nome não poderia ser mais apropriado, porque quando você finalmente alcança o fundo dessa caverna, o que você encontra são centenas de ossos humanos. Não estamos falando de um ou dois esqueletos. Estamos falando de restos mortais de pelo menos 28 indivíduos diferentes, todos amontoados no mesmo local. Mas aqui está o detalhe que vai gelar sua espinha. Esses ossos têm 430 mil anos. Isso mesmo, 430 mil anos. Para você ter uma noção, o Homo sapiens, nossa espécie, só surgiu há cerca de 300 mil anos. Isso significa que esses corpos são de outra espécie humana. Nossos primos evolutivos que andaram pela Terra muito antes de nós existirmos. Durante décadas, cientistas estudaram esses ossos tentando entender o que aconteceu. Por que tantos indivíduos estavam no mesmo lugar? Como morreram? E principalmente, quem os colocou ali? Porque uma coisa ficou clara desde o início. Aqueles corpos não chegaram lá por acidente. Alguém ou algo os depositou naquele poço. E entre todos esses esqueletos, um em particular chamou a atenção dos pesquisadores. O crânio número 17. Quando esse crânio foi encontrado, ele estava fragmentado em 52 pedaços. Imagina o trabalho de reconstruir um quebra-cabeça de ossos com quase 500 mil de anos. Mas os cientistas fizeram exatamente isso, peça por peça, fragmento por fragmento. Eles reconstruíram o crânio 17 e o que descobriram foi absolutamente chocante. Na testa desse crânio, bem acima da sobrancelha esquerda, havia uma fratura. Não era uma fratura qualquer, era um trauma óbvio, um impacto violento. Mas o mais perturbador, logo ao lado, a apenas alguns centímetros de distância, havia outra fratura. 2 fraturas, no mesmo crânio, na mesma região, com o mesmo padrão de impacto. Isso levantou uma questão terrível. Seriam essas fraturas resultado de um acidente, de uma queda, ou seriam evidências de algo muito mais sinistro? Os cientistas não podiam simplesmente especular. Eles precisavam de provas. Então começou uma investigação forense como nenhuma outra na história da arqueologia, porque eles estavam tentando resolver um possível assassinato que aconteceu há 430 mil anos. A equipe de pesquisadores usou tecnologia de ponta para analisar cada milímetro daquele crânio. Fizeram escaneamento 3D de alta resolução, criaram modelos digitais perfeitos das fraturas, estudaram o ângulo de cada impacto, a profundidade de cada rachadura. E então, fizeram simulações. Simulações de como aquelas fraturas poderiam ter sido causadas. Eles testaram cenários de quedas, de acidentes, de impactos acidentais contra rochas. E sabe o que descobriram? Nenhum acidente natural poderia causar aquele padrão específico de fraturas. As 2 marcas eram idênticas em forma, profundidade e ângulo. E aqui está o detalhe mais perturbador. Para criar fraturas gêmeas assim, seria necessário o mesmo objeto, atingindo o mesmo crânio, 2 vezes.
Isso só pode significar uma coisa: alguém bateu na cabeça dessa pessoa e depois bateu de novo. Não foi um acidente, não foi uma queda, foi intencional, foi violento, foi um assassinato, o primeiro assassinato documentado da história da humanidade. E as implicações disso são absolutamente aterrorizantes. Mas a história fica ainda mais sombria, porque se esse foi realmente um homicídio, por que o corpo estava no fundo daquele poço junto com outros 27 indivíduos? Os cientistas começaram a considerar uma possibilidade ainda mais perturbadora. E se aquele poço não fosse apenas um túmulo, mas um local de encobrimento? Pensa comigo, você está há 430 mil anos atrás. Você acabou de matar alguém do seu grupo. Talvez por raiva, talvez por disputa de poder, talvez por recursos. Você precisa esconder o corpo e então você se lembra daquele poço profundo e escuro nas montanhas, um lugar onde ninguém desce, onde ninguém olha. Você arrasta o corpo até lá e o joga dentro. O corpo cai metros e metros na escuridão e desaparece. Crime perfeito. Mas se isso é verdade, se esse poço foi usado como um cemitério secreto para vítimas de homicídio, isso significaria que estamos falando não apenas do primeiro assassinato da história, mas do primeiro serial killer da história. Alguém que matou repetidamente, alguém que planejou, alguém que ocultou evidências, alguém que há 430 mil anos já pensava como um psicopata moderno. Vamos colocar isso em perspectiva. Estamos falando do Pleistoceno Médio, uma época onde não existiam cidades, não existia escrita, não existia praticamente nada do que chamamos de civilização. Os humanos dessa época eram Homo heidelbergensis, nossos ancestrais diretos, mas não exatamente como nós. Eles tinham cérebros menores, ferramentas mais primitivas e provavelmente uma linguagem muito mais limitada que a nossa. Eles viviam em pequenos grupos nômades, caçavam animais gigantes com lanças de pedra, se abrigavam em cavernas durante o inverno brutal da Era do Gelo. A vida era dura, curta e brutal. A expectativa de vida girava em torno de 30 anos. Se você tivesse sorte, a maioria morria antes disso, de fome, de frio, de doenças, de ataques de predadores. A morte era uma companheira constante, mas isso torna a descoberta do crânio 17 ainda mais significativa. Porque mesmo em uma época onde a morte natural era comum, onde sobreviver era um milagre diário, alguém decidiu que não bastava esperar a morte natural chegar. Alguém decidiu causar a morte. Alguém sentiu raiva, ou inveja, ou medo suficiente para pegar um objeto, provavelmente uma pedra ou um pedaço de pau, e esmagar o crânio de outro ser humano. E aqui está a parte que me deixa sem dormir à noite. Para fazer isso, para olhar nos olhos de outro membro da sua espécie e tirar sua vida, você precisa de algo mais que instinto. Você precisa de emoções complexas. Você precisa de ódio, de vingança, de crueldade, coisas que achamos que eram exclusivas do Homo sapiens moderno. Mas estamos errados. O crânio 17 prova que essas emoções obscuras, essa capacidade de violência premeditada, já existia muito antes de nós. Está gravada no DNA da nossa linhagem evolutiva há quase 500 mil de anos. Não é algo que desenvolvemos com a civilização, não é produto da sociedade moderna, é ancestral, é primitivo, é parte de quem somos. Isso levanta questões filosóficas terríveis. A violência é parte inevitável da natureza humana? Somos herdeiros genéticos de assassinos pré-históricos? Toda a nossa moralidade, toda a nossa ética, todas as nossas leis contra o homicídio são apenas uma fina camada de verniz civilizacional cobrindo impulsos primitivos de violência que carregamos há centenas de milhares de anos. E tem outra coisa perturbadora.
Se esse assassinato aconteceu há 430 mil anos, quantos outros aconteceram e nunca foram descobertos? Quantas outras vítimas estão enterradas em lugares que nunca vamos encontrar? Quantos outros crânios 17 existem por aí, fragmentados e esquecidos, guardando segredos de crimes antigos demais para serem julgados? A verdade é que provavelmente nunca vamos saber a história completa. Nunca vamos saber o nome da vítima ou do assassino. Nunca vamos saber o motivo. Nunca vamos saber se foi um crime passional, uma disputa de poder ou simplesmente loucura. Tudo que temos são 2 buracos num crânio de 430 mil anos. E as perguntas terríveis que eles levantam sobre quem realmente somos. Mas uma coisa é certa, o crânio 17 mudou para sempre como entendemos a evolução humana. Porque antes dessa descoberta, muitos cientistas acreditavam que o homicídio intencional, o assassinato premeditado, era uma invenção relativamente recente da humanidade, que nossa violência era produto da civilização, da propriedade privada, da competição por recursos em sociedades complexas. O crânio 17 destruiu essa teoria. Ele prova que a capacidade de matar deliberadamente outro ser humano é muito mais antiga que qualquer civilização. É mais antiga que a agricultura. É mais antiga que a própria nossa espécie. E isso muda tudo. Porque significa que a violência não é um desvio da natureza humana. É parte integral dela. Então aqui fica a pergunta para você refletir. Somos realmente tão diferentes daquele Homo heidelbergensis que pegou uma pedra e esmagou o crânio de outro há 430 mil anos? Ou somos apenas versões mais sofisticadas, com tecnologia mais avançada para causar a mesma violência primitiva? Comenta aí embaixo o que você acha. Será que a violência está no nosso DNA? Ou podemos evoluir além dela? E se você curtiu essa jornada insana pela história mais sombria da humanidade, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque tem muito mais mistérios, ciência e histórias perturbadoras chegando. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que curte esse tipo de conteúdo de alto nível. E se você é fã de história, ciência e mistérios que mexem com a cabeça, você está no canal certo. Fica por aqui que vem coisa boa. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.